Muito bem, vamos começar mais um Jesus e Saúde Mental. Mais uma vez um programa voltado para perguntas e respostas. De tempos em tempos, lá no perfil Leo_Machado_Espírita, eu abro caixas de perguntas nos stories para que vocês possam enviar as suas dúvidas e a primeira terça de cada mês, a gente tenta responder alguma dessas perguntas, especialmente aquelas que possam ser de caráter mais ampliado. E é isso que a gente vai fazer hoje, logo depois da nossa vinheta. Muitas perguntas sobre depressão e alguns diagnósticos da psiquiatria, essa interface. Eu vou começar com uma pergunta. Doutor, a depressão está sempre ligada à culpa? É uma questão muito importante, parece simples, mas nos dá a oportunidade de falar o seguinte. Quando a pessoa está com depressão, muitas memórias do passado, portanto, memórias, vêm à tona. A depressão não é a memória em si. A depressão, porém, deixa que essa memória fique muito presente na cabeça. A nossa cabeça, o nosso cérebro, tem uma série de defesas, uma série de mecanismos para que essas memórias não fiquem vindo à tona o tempo todo. Primeiro, se fossem memórias boas, também não seria interessante ficar o tempo todo focado nas memórias boas, porque você tem que ficar atento ao que você está fazendo. Então você ficaria desatento. Sendo memórias ruins, você não só fica desatento, quando fica entristecido, fica com vontade de morrer, fica sem energia, fica sem ânimo. Então é importante que o cérebro tenha mecanismos para que essas memórias fiquem lá mais guardadas e venham à tona no momento adequado para a funcionalidade da nossa mente. Quando a depressão se instala, esses mecanismos cerebrais eles são alterados e as memórias ligadas à culpa ficam vindo muito na cabeça de forma recorrente. Então a pessoa lembra de fatos, todos os fatos ruins da vida. Às vezes, não é o fato ruim que ela fica lembrando, mas é uma sensação de culpa. Porque aí, como espíritas, a gente pode fazer o paralelo de que, às vezes, são memórias que são acionadas de outras existências. Não são memórias que são acionadas de maneira consciente, ou seja, a pessoa não se lembra conscientemente dessa memória, mas fica vindo à tona uma sensação. Se eu falasse de uma maneira mais psicodinâmica, mais psicológica, eu diria assim, a nossa mente ela tem mecanismos para se defender e fazer com que essas memórias não fiquem muito presentes na consciência e fiquem um pouco mais inconscientes porque não fiquem tão lembradas. Quando a pessoa está com depressão, esses mecanismos de defesa eles são alterados e aí vem toda essa grande memória, essa grande sensação de culpa. Se eu pudesse falar de uma outra linguagem para ficar ainda mais claro, numa linguagem mais coloquial, mais filosófica, imagine que todos nós temos uma casa e nessa casa, se é um apartamento, certamente você tem algum quarto que acaba virando um quarto da bagunça. Se for uma casa menor, certamente tem um armário, uma porta do armário que é o armário da bagunça. Que são aquelas coisas que você não quer jogar fora, porque pode ser que precise um dia, são as memórias, enfim. Todos nós temos um porão em casa, né? Em que nós não ficamos vendo o que é que tem ali o tempo todo. Hoje em dia na nuvem, nós temos um drive na nuvem, que a gente fica lá botando os arquivos, e às vezes são arquivos já velhos, que você nem vai usar mais, nem tem utilidade histórica, mas está lá. Na verdade, era para ir para a lixeira, mas você não tem tempo de colocar no lixo. O que é que acontece? Quando a pessoa está com depressão, tudo isso que estava no porão de casa, ou seja, estava presente nela, mas estava no porão, ela não estava tão visível, vem para sala de jantar. Vem para a sala que a pessoa usa todo dia.
Então ela fica vendo aquilo todo dia e aquilo é um sinal de adoecimento e ao mesmo tempo é adoecedor. Então sim, a depressão tem a ver com a culpa e a culpa acaba levando também à depressão. Mas não é a culpa ligada a memórias que de fato aconteceram no hoje. Muitas vezes são culpas de memórias que aconteceram no ontem. São coisas reencarnatórias, problemas que todos nós temos, todos nós possuímos. Mas vem às vezes de uma maneira muito intensa e a gente não consegue dar conta e acaba adoecendo a partir daquele gatilho, a partir daquele estresse que bagunça a nossa casa mental. Não significa que nós tenhamos culpa no cartório. E não significa que nós tenhamos que pagar negativamente falando. O que é que estou querendo dizer? Às vezes a pessoa tem uma autocrítica também muito elevada, sabe? Ela se cobra demais. E quem se cobra muito, por isso que eu sempre tenho cuidado com o termo severo para consigo, se vigia como um inimigo vigiaria você, para que você não se torne um inimigo de si mesmo. É apenas atento a si e não atento aos outros apenas. Pois bem, quem se cobra muito vai sempre sentir que está errado e que está errando e que tem culpa, porque nunca consegue atingir o grau de perfeição que ele deseja ou que ela deseja. Então essa pessoa não tem necessariamente culpa no cartório, nos fatos que ela lembra. Às vezes são coisas banais, coisas normais. Agora, ela guarda uma consciência de culpa muito grande, certamente essa autocobrança vem como consequência de existências anteriores e ela vem com a sensação de que não pode falhar, porque já falhou muito. Mas veja, você não é o ontem. Eu não sou o ontem, eu sou o hoje. O ontem faz parte de mim, mas eu não posso nem devo ficar fixado no ontem. Todo processo obsessivo, aí eu posso usar a palavra todo mesmo, todo processo de adoecimento tem como uma característica muito incomum a fixação no passado. A fixação em uma situação que não acontece, que já aconteceu, mas foi no passado, que não está acontecendo hoje às vezes, entende? Então, essa fixação no passado, ela faz com que a gente adoeça. Ah, Léo, mas pode ser que esteja acontecendo no presente. Mas está acontecendo no presente, também aconteceu no passado. Então, é a fixação do passado que repete no presente, entende? Porque às vezes, quando eu quero colocar fixação, tem uma fixação de pensamento, a pessoa já não faz hoje a mesma coisa que fez ontem, então é uma fixação de pensamento, de emoção, de memórias, às vezes escondidas no seu inconsciente. Às vezes é uma fixação no passado que ainda se desdobra em repetição de comportamento. A pessoa ainda é, mas não deixa de ser uma fixação, entendeu? Ela está tão fixada no passado, na dor do passado, que ela não consegue avançar. Ela repete o comportamento. É uma fixação. E, às vezes, uma fixação de pensamento no futuro muito grande, né? Mas esse pensamento do futuro fixado também traduz uma fixação no passado, que se desdobra em fixação no presente. Então, a palavra fixação, tá? É algo muito presente nas depressões, algo muito presente nos adoecimentos psíquicos como um todo e, portanto, nas obsessões, porque aí o obsessor, abrindo brecha dessa auto-obsessão que é uma fixação, a fixação é uma auto-obsessão. Né? É uma característica da auto-obsessão. A obsessor vai lá e obsedia mais ainda, e a culpa traduz essa vinculação que a gente explicou a partir da pergunta dessa pessoa que nos assiste aqui no Jesus e Saúde Mental. Como é que a gente pode, então, enfrentar a depressão existencial à luz do Espiritismo? É uma pergunta que já vem sendo respondida nessa pergunta primeira, né? E eu vou desdobrar dizendo justamente isso. Na visão espiritista, nós somos um ser interexistencial. Na visão espiritista, nós somos um ser que nos conectamos entre as várias vidas.
Então, esse ser interexistencial, reencarnacionista, que está reencarnando, ele tem um processo a ser vivenciado. Esse processo a ser vivenciado, ele se vincula a partir da lei de causa e efeito. O destino do ser, escreve Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O destino do ser nada mais é do que a trama de causas e efeitos que o ser constrói para si mesmo. Então, nosso destino, o nosso drama existencial, ele está posto dentro de nós a partir da lei de causa e efeito e a partir, portanto, dessas vidas que vamos vivendo e que se nos conectam. Há uma lógica muito grande na lógica da reencarnação, uma lógica que deve nos libertar, não uma lógica que deve nos aprisionar. Sugestão: toda vez que uma ideia aparentemente reencarnacionista vier na sua cabeça e junto dela vier uma sensação de peso, mágoa, raiva, por conta de uma lembrança que você teve de existência anterior, por exemplo, questiona. Porque quando as coisas são de Deus, quando as revelações são de Deus, elas trazem alívio, elas trazem esperança, elas trazem entendimento, não trazem fixação. Quando nós reencarnamos, temos um esquecimento do passado proposital. Esse esquecimento é muito relativo, porque ao longo da existência, dependendo da necessidade do ser, memórias vão vindo a partir de sonhos, memórias vão vindo a partir de leituras, memórias vão vindo a partir da existência, enfim, vão aparecendo memórias ao longo da vida, mais ou menos bem definidas, de acordo com a necessidade. Mas aí, quando essas memórias surgem de uma forma natural, gera liberdade. Quando essas memórias chegam a partir de revelações mal colocadas por médiuns, por pessoas, por dirigentes, pela pessoa do centro que você frequenta, ou pela pessoa do centro de religião de matriz afro brasileira, que também se vincula à questão reencarnacionista, à questão mediúnica, se for algo do bem, deve trazer algo bom em você. Se for algo meio perturbado, vai trazer perturbação. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma revelação deve trazer frutos bons, mesmo que traga uma rebordosa inicial assim, mas logo rapidamente precisa trazer uma tranquilidade. Eu digo isso não só teoricamente, mas de forma vivencial. Todas as revelações que chegaram na minha vida foram revelações muito naturais. Eu não fiquei provocando essas revelações com perguntas de formas inoportunas, mas as revelações vieram. E aí vieram as confirmações a partir de médiuns de confiança. Mas antes veio a revelação através de sonho, através de intuições, através dessa mediunidade menos ostensiva que a gente possui. E aí vieram as confirmações e trouxeram em mim uma tranquilidade, um estímulo, um alívio, um entendimento. Há pouco tempo, me recordo de ter terminado um livro, que espero que venha a público assim que possível, né? Já está em análise. E no processo de escrever o livro, foi um processo muito interessante de aprofundar questões íntimas e compartilhar nas reflexões. E eu me senti tão bem, mas tão leve, com energia tão boa de benfeitores ajudando, que o livro saiu rapidamente. Eu sentei no computador para escrever uma outra coisa, quando eu vi estava saindo um livro. Então, em poucos dias ali eu consegui materializar reflexões que eu vinha fazendo, inclusive aqui no Jesus e Saúde Mental, há um tempo já. E não tinha tempo hábil para poder botar no papel. Eu fiquei tão feliz pelo contato com os benfeitores e me veio uma
quase, quase uma voz, né? Se a gente pudesse falar como psiquiatra, é uma pseudo-alucinação, ou seja, uma voz interna, é um pensamento muito forte de um benfeitor que eu não identifiquei qual era, né? Mas me falava assim, meu filho, se você quiser continuar sentindo esses benfeitores, você vai ter que fazer um trabalho ainda mais profundo internamente. Não é que as coisas estejam ruins, não é que você não tenha perdoado, perdoou. Mas se você quiser aprofundar a percepção dessas coisas de Deus, a gente vai precisar entrar numa camada mais profunda de perdão. Eu achei muito curioso, fantástico, porque não é que ele estivesse me repreendendo, ele não veio puxar a orelha, dizer, olha, você está perturbado, não perdoou, está com mágoa no coração. Não, ele falou, tudo bem, você já perdoou mais uma vez, né? O mesmo Espírito, mais uma vez. Tudo bem, está bom, você está no caminho. Mas, se você quiser algo a mais e sentir essas energias, a gente vai precisar mudar algumas tessituras. É como se fosse a cebola que tem várias camadas. E aí, a tessitura do perdão vai aprofundando. E, curiosamente, né, daquele momento em diante, veio uma mudança de perspectiva tão profunda dentro de mim, na emocionalidade, que não dá nem para explicar, né? Se eu for explicar do ponto de vista, sei lá, para uma psicanálise materialista ou para um terapeuta até junguiano, mas que não seja vinculado a uma visão reencarnacionista mais profunda, podem pensar que é uma negação, de uma... Não, não é. É porque tem um nível mais profundo que a gente precisa caminhar e às vezes vem sem o esforço. Eu não estava escrevendo no esforço de perdoar, até porque eu já estava me sentindo tranquilo, não estava me sentindo com aquela mágoa, não tinha mudado. E o benfeitor confirmou isso, foi até com a confirmação. Olha, está tudo bem, mas se você quiser algo a mais, se você quiser sentir essas energias que você está sentindo de forma mais frequente, vai precisar fazer um trabalho mais profundo ainda. E esse trabalho mais profundo, na verdade, é como se ele falasse assim, deixe-se levar. Pois bem, isso aconteceu. Eu estive aqui na mansão logo depois, fazendo uma palestra e fazendo essas gravações e fazendo todos os trabalhos aqui que vêm sendo desenvolvidos. E quando eu voltei para casa, eu tive uma revelação clara que até então, há mais de 18 anos, eu tinha tido intuições, mas não revelações. E depois ficou muito claro o entendimento. E a confirmação, depois eu trouxe, perguntei para o Divaldo, olha, Divaldo, eu tive essa percepção nítida. E ele então me confirmou e pudemos conversar um pouco mais abertamente. Ele falou assim, agora que você naturalmente voltou ao passado, nós poderemos conversar de forma mais aberta. Eu achei tão interessante porque, como ele já falou em público, nós temos um contato de longa data nessa existência, inclusive, ele me acompanhando, né? Me ajudando, não só nas palestras que vi, mas de forma nas cartas, etc. E ele, em nenhum momento, apesar de saber das coisas, ele trouxe uma revelação antes do tempo. Porque, veja, um médium sério, um médium equilibrado, um médium que confia, que gosta de mim, mas um médium que tem paciência, né? Por isso mesmo é um médium equilibrado, porque tem paciência para não sair trazendo revelações, porque escuta os benfeitores. E eu falei assim para ele, Divaldo, que coisa, se eu tivesse tido essa revelação que eu tive no sonho, e essa confirmação 18 anos antes, isso tinha atrapalhado a minha trajetória. Agora veio num alívio, ele falou assim, veio com estímulo, né, meu filho? Eu falei, foi como estímulo. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, o fruto para mostrar que os entendimentos são bons é a consequência que fica em nós, emocionalmente falando. Então, é importante a gente perceber, à luz da doutrina espírita, que os esquecimentos do nosso passado, eles vêm por um motivo. E o principal motivo é a consequência do que eu já estou falando hoje. É que a gente não fique fixado ao ontem. É um presente de Deus para que a gente possa caminhar, tocar a vida, seguir adiante.
Ah, mas seria tão bom. Se for bom, vai vir. Se for bom, vai vir naturalmente, a partir de uma revelação, às vezes com confirmação, às vezes não. Diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo: se a gente quiser saber as causas atuais das aflições, se não está no hoje, observa o teu comportamento e você vai percebendo a partir das suas tendências quem você foi, o que você fez. Então a gente tem, a partir do exame mental, dessa subjetividade, temos sim pistas revelatórias sobre a nossa existência que podem nos ajudar a caminhar. Então, que nós temos paciência para lidar com esse esquecimento terapêutico e esse esquecimento terapêutico que nos traz um reforço da fé. Porque, veja, acreditar só baseado num fato concreto é um pouco mais fácil, porque aí você está usando a razão. Você leu um livro, leu o livro da tua vida, aí usou a razão, faz sentido. O que nós somos convidados a fazer, aqueles que não temos essa mediunidade ostensiva, é acreditar na revelação intuitiva que envolve fé. Porque a intuição envolve fé, mais do que razão. A intuição envolve uma racionalidade, mas envolve também uma fé. E esse é o presente de uma mediunidade menos ostensiva. A gente poder desenvolver também os caminhos da fé. Eu tenho na família vários casos graves de depressão, principalmente nos filhos que ficaram próximos das mães. E a pessoa quer, então, entender um pouco isso. Olha, eu também remeteria ao programa Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, em que a gente vai falar de um programa Genética e Família, à luz da doutrina espírita, como uma das causas, né? E vai trazer exatamente essa situação que você falou, vários casos de família. A gente tem que lembrar o seguinte: a nossa família guarda afinidades. Nós estamos ao lado de seres que nos são afins, que têm uma afinidade. Essa afinidade, porém, não é só uma afinidade simpática, é também uma afinidade antipática. Porque estão ali naquele clã, naquele grupo, muitos dos mesmos espíritos que estão reencarnando com dramas parecidos. Então, vamos supor assim, é um familiar que é uma afinidade antipática. Talvez, nessa antipatia, a gente encontre seres que se maltrataram uns aos outros no passado. E esse maltrato, né, uns aos outros no passado veio como sendo a causa, né, dessa vinculação mais obsessiva entre eles, que agora reencarnam-se para que essa obsessão se transforme numa relação amorosa, afetiva, positiva. No passado, esses seres afins antipáticos criaram as próprias prisões uns para os outros. Agora, juntos, a lei de Deus faz com que eles, a partir da dor que um causou no outro, portanto, a doença que um causou no outro, eles possam construir uma libertação juntos. Não mais a causa da doença juntas, mas agora a libertação da doença juntos. É a vida, é a reencarnação, é a misericórdia de Deus. Às vezes, são afinidades simpáticas. São seres que, no passado, construíram dramas para os outros juntos. Foram comparsas. Foram pessoas que se vinculavam com afinidades assim simpáticas, mas para fazer o mal. Então, criaram também a doença dentro de si, mas fazendo as coisas ruins para os outros. Agora, eles se reencarnam com dramas parecidos e com um amor que pode se ajudar. Os dois adoecidos, criadas as doenças a partir de vinculações do passado, agora podem se ajudar, libertando-se da doença com o amor. Percebe? As afinidades nos falam de uma anterioridade das vinculações.
E essas vinculações, elas às vezes foram porque eles construíram a doença para si, em si, e agora vêm para se libertar, ou porque eles juntos construíram um problema nos outros e agora juntos vêm resgatar, se apoiando, não mais para destruir, mas para se fortalecer e transformar o amor. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Então, a mãe adoecida, né? Porque vamos pensar na depressão pós-parto. A mãe adoecida na depressão pós-parto, ela vai trazer um impacto para o filho. Mas esse impacto para o filho é um impacto que já estava previsto dentro do processo reencarnatório dele. Porque se há um planejamento, se há uma providência divina, há também um porquê, muitas vezes expiatório, do filho passar pela experiência da mãe com depressão, não conseguindo cuidar direito naquele momento pela própria depressão, que gera uma série de problemas. Vou dar um exemplo mais grave de uma pessoa que teve uma depressão pós-parto com sintomas psicóticos e ela então achava, tão culpada que se sentia, achava que o leite dela era contaminado e que ela não era digna de dar o leite para o bebê. Então o que é que ela fazia? Não amamentava. Então, sem querer, ela estava maltratando aquele filho, sem querer, entende? Por quê? Porque ela achava que estava fazendo bem e foi preciso fazer todo um tratamento. Graças a Deus, a depressão pós-parto é uma das doenças, é um dos tipos de depressão que melhor responde ao tratamento medicamentoso. Graças a Deus, é o presente de Deus para os filhos, porque é para que a mãe se recupere logo. Só que o marido, né, o pai da criança, ao invés de ajudar nesse processo, ele não entendeu, enfim, e acabou também atrapalhando. E acabou que houve uma separação naquele momento. Então veja o drama desse bebê, né? Porque a mãe deprimida não teve um pai ali que pôde ajudar, mas Deus é amor. E houve o quê? A sogra e a mãe, ou seja, as duas avós, a avó paterna e a avó materna, que ajudaram nos cuidados, no seio que abraça o bebê, para sentir a segurança. Então sempre tem o dedo de Deus, o toque de Deus, para poder diminuir a dor. Agora, se não tivesse nenhum desses atores que pudessem substituir temporariamente a mãe que estava adoecida e não conseguia cuidar direito do filho, o filho ia passar por um processo de adoecimento, ia passar por um processo de privação profunda, né? Maior ainda. Como outro exemplo, que a mãe teve depressão pós-parto nos 2 filhos, e aí quem pôde ajudar diretamente foi o pai, né? Não houve o divórcio, o pai ficou lá naquele momento decisivo dos filhos e da esposa, acordando, porque para a esposa poder se recuperar rápido, não só o tratamento medicamentoso, o tratamento espiritual, mas ele também acordava a noite toda. Então ela tirava o leite, tem umas desmamadeiras, né, que tira o leite, colocava na geladeira, ele então esquentava o leite quando era para dar de mamar e botava lá no copinho, depois na mamadeira, enfim, todos os processos adequados. E os filhos puderam receber o seio, no sentido do cuidado da noite, né? Deitando no colo do pai, dormindo com o pai, e o pai podendo ajudar nessa maternagem, porque maternagem e paternagem têm em comum, quando são equilibrados, a função de cuidar, né? Ao longo da vida, ao longo da nossa história, a função de cuidadora, a função de cuidador, acabou sendo delegada para a mãe, né? E aí a maternagem sempre vinculada ao cuidado. E o pai acabava sendo o provedor, mas não o cuidador. Graças a Deus isso vem mudando. Bom para os pais, que vão podendo ter a oportunidade também de paternar, não só no provimento das coisas materiais, mas também nessas situações. E aí, você pai que passa por uma situação dessa, veja a oportunidade da depressão que chega nesse momento como um convite de Deus para você desenvolver dentro de você o amor
paternal, que não só cuida do dinheiro, mas cuida do afeto. E esse amor paternal protege os filhos para que aconteça o processo expiatório, mas sem as sequelas para os filhos. De qualquer forma, é um agrupamento, é um conjunto de espíritos que vêm crescer juntos e são convidados pelo amor de Deus e para o amor de Deus a sublimar as suas vinculações. Então, nada de pessimismo, nada de revolta, como se fosse culpa da mãe, culpa do pai, culpa de cicrano. Há um porquê. A culpa é meio que nossa sempre, porque somos nós que estamos resgatando. Mas aí saímos da culpa tóxica e entramos para a responsabilidade. Saímos da culpa que aprisiona e entramos para o processo que Allan Kardec sinaliza em o céu e o inferno. Arrependimento, expiação, reparação. A responsabilidade transforma a culpa, arrependimento, num sofrimento, que é o sofrimento expiatório, mas transforma em reparação. Então, a vida de hoje é a oportunidade que Deus te deu, que Deus me deu, para fazermos um processo de responsabilidade, reparando, sem mais o tormento da culpa tóxica, mas sim com a alegria de poder reparar, poder fazer diferente e aí podermos nos amar nas nossas dores, nas nossas chagas, mas sobretudo na possibilidade da reparação que estamos fazendo. Quando aprendermos isso, certamente entenderemos um novo patamar e faz todo sentido que o benfeitor me colocou e eu queria compartilhar com você. Não é que a sua vida esteja perturbada, mas às vezes, se você quiser um nível maior de convívio espiritual com os benfeitores, é preciso aprofundar a dinâmica do amor dentro de você, dentro de nós. Que você possa ficar em paz, que nós possamos ficar em paz. Até a próxima.